Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para falar um pouquinho sobre atividade física e o tema de hoje é sobre a musculação. Várias pessoas me mandaram perguntas. Eu estou aqui novamente com o Renato Leite Júnior, que ele é nutricionista e personal trainer. Olá, Renato, tudo bem? Olá, tudo bem, Roberto? Você, obrigado pelo convite novamente. Imagina, eu que agradeço. Vamos começar então? Vamos nessa. Qual é o objetivo principal da musculação? E quanto tempo, em média, fazendo o treino, a pessoa já consegue ver os resultados? Bom, Roberto, então, classicamente, né, a musculação ela é utilizada com o objetivo de tanto aumentar a força quanto a massa muscular, né? E esse aumento de força e de massa muscular, ele pode ser direcionado para diversas populações, né, e até para objetivos diferentes. Então, só vou citar alguns exemplos aqui. Quando a gente pensa, por exemplo, no emagrecimento, fazer a musculação, né, o treinamento de força, ele pode ajudar nesse processo de uma manutenção de massa muscular, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na população idosa, esse aumento de força de massa muscular contribui para o aumento da capacidade funcional, né, da independência para atividades de vida diária, por exemplo. O idoso precisa ir ao mercado, precisa ter independência para levantar e sentar da cama, né? Isso parece pouco, mas quando a gente pensa em idosos, isso é muito relevante, né? Então, a musculação ajuda nesse aspecto também. Se a gente for pensar mais para o lado da estética, ela vai ali propiciar, né, numa musculatura mais desenvolvida. Isso esteticamente pode ser agradável para muitas pessoas. E quando a gente pensa no esporte também, a musculação ela tem como objetivo melhorar a performance dos atletas, né? Então, se a gente observar, praticamente todos os atletas, independente da modalidade, praticam a musculação visando aí esse aumento na performance, né? E quando a gente fala de resultado, a gente talvez precise aí diferenciar o aumento da força e da massa muscular, né? O aumento da força, ela já é percebido nas primeiras semanas de treino. Isso se dá principalmente por uma adaptação do sistema nervoso, né? Então, a gente tem impulsos elétricos que o nosso encéfalo, né, nosso cérebro, emite para a musculatura, né? E a coordenação desse estímulo, né? Então, esse processo de aprendizagem do sistema nervoso de conduzir de forma mais coordenada esses impulsos já faz com que a gente tenha um aumento de força, né? E isso é observado em poucas semanas até. Quando a gente fala em aumento de massa muscular, aí já é uma adaptação um pouco mais tardia, né? Então, ela vai aparecer de forma mais significativa, talvez aí depois de alguns meses de treinamento. Tá, entendi. Para mulheres que estão no período do climatério ou até mesmo já na menopausa, o que você aconselha com relação à prática de atividade física? Certo. Bom, então a gente sabe, né, que o climatério e a menopausa são dois períodos que causam alterações bastante importantes aí no organismo da mulher. E dentre essas alterações, a gente pode citar as hormonais, né? Então a mulher apresenta nesse período uma baixa de estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, né? Então essa redução de estrogênio em médio e longo prazo, ela aumenta o risco de desenvolvimento de doenças cardíacas, de vasculares, né? E outro aspecto também é a redução da densidade mineral óssea. Então, o osso fica mais poroso, fica mais propenso à osteoporose, a fraturas também, né? Então, a gente sabe que o exercício físico, né? Aí a gente está falando hoje da musculação, ela já é um fator que combate essas condições adversas apresentadas por esse período. A gente também pode citar um outro fator que é bem cômodo que as mulheres relatam, que são o surgimento de vários sintomas, né? Por exemplo, insônia, ondas de calor, irritabilidade muito exacerbada nesse período de menopausa e de climatério, né? Então, tem alguns estudos que avaliaram o papel do exercício nesse contexto. Então, tem um estudo bem interessante que que abordou essa questão dos sintomas, né, da sintomatologia da menopausa e relacionou ao exercício físico. Então, para aquelas mulheres que praticavam mais de 150 minutos de atividade física, de exercício físico por semana, elas apresentavam esses sintomas de forma moderada em somente 3,3%. Né? Então, numa incidência bem baixa. Já aquelas mulheres que praticavam menos de 150 minutos de atividade física, de exercício físico por semana, esses sintomas de intensidade moderada já apareciam em 60%. Ou seja, o exercício foi bem eficaz na redução desses sintomas.
E aí, falando um pouquinho só especificamente sobre a musculação, tem um estudo que mostrou que 3 vezes por semana, né, da realização da musculação 3 vezes por semana, depois de 4 semanas, levou a uma redução bastante expressiva, né, tanto da insônia quanto dessas ondas de calor. Então, a orientação básica seria, né, tentar praticar mais de 150 minutos de exercício por semana, e, se possível, desses 150 minutos, pelo menos 3 vezes por semana praticar musculação, porque se mostrou eficiente na redução desses sintomas. Certo. E com relação a pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, a musculação ela é indicada para o fortalecimento muscular e assim melhorar o aspecto dos braços e pernas, porque a gente sabe que pessoas que fazem, né, cirurgia bariátrica são pessoas com histórico de obesidade mórbida. A tendência é a pessoa ir emagrecendo, mas aí fica com aqueles músculos mais flácidos, pele e tal. O que você aconselha? Certo. Bom, esse efeito é observado, né? Porque quando uma pessoa diminui a massa corporal, né, total, o peso, de forma muito expressiva, a gente não espera somente uma redução de gordura corporal, mas também de massa muscular. Então, isso é muito observado nesses indivíduos, né, que passaram por cirurgia bariátrica. E do ponto de vista estético, considerando que a musculação pode promover aí um aumento do tônus muscular, né, esse aspecto estético ele pode ser melhorado sim, né? A gente só tem que observar a questão do excesso de pele, né? Porque tônus muscular é uma coisa, o excesso de pele o exercício não vai contribuir em combater, né? Então, seria importante ter esse olhar um pouco mais crítico também em relação à questão do excesso de pele, né? Mas o tônus muscular, sim, é possível aumentar com a musculação. Ok. E como ganhar? Essa daqui foi uma pergunta que eu recebi de uma Uhum, pessoa que ficou bastante interessada no assunto, né? Como ganhar legal. força e músculos nas pernas e nos braços sem atrapalhar o peso e assim não perder a velocidade e o deslocamento? No caso de pessoas que jogam futebol, então aqueles esportistas de finais de semana. Entendi, legal. Bom, quando a gente visa esse trabalho para melhora da performance, né, que está relacionado à prática de alguma modalidade esportiva específica, a gente observa que o trabalho da musculação ele é muito focado para o aumento da potência. E o que é potência? Assim, só para traduzir em palavras mais simples é a nossa capacidade de produzir uma alta condição de força, então uma alta taxa de força num período de tempo muito curto. Então, por exemplo, o jogador quando ele faz um salto para cabecear uma bola, ele produz uma quantidade de força bastante expressiva no intervalo de tempo muito curto. Então, um treino de musculação ele também pode ser voltado para melhorar a potência muscular, tá? E a gente sabe que o treino de potência muscular ele não traz aumento muito expressivo de massa muscular, então possivelmente esse indivíduo tem capacidade de aumentar muito a força, o que vai contribuir, por exemplo, num tiro de alta velocidade que ele precisa dar em alguma jogada, numa impulsão para um lance de cabeceio. Então, esse treino de potência contribui bastante nesse aspecto sem aumentar a massa corporal, né, total, ou seja, o indivíduo não vai aumentar tanto o peso corporal que poderia causar algum tipo de dificuldade na prática esportiva, né? A gente observa isso muito também em modalidades de luta, porque o atleta precisa ser muito forte, mas ele tem ali uma faixa de peso que ele precisa manter para se enquadrar na categoria. Então, isso é muito comum na prática da musculação voltada para o desempenho esportivo, né? Aí pode ser amador ou profissional. O profissional, obviamente, tem uma importância maior nesse trabalho, mas a gente observa isso também em atletas amadores, vamos dizer assim, né? Praticantes mais de fim de semana. Tá. Só uma pergunta para complementar. Se a pessoa joga futebol nos finais de semana, mas ele não tem como fazer a academia, fazer esse treino de musculação, ele consegue fazer com orientação de um personal, por exemplo? Que tipo de treino de musculação em casa? O que ele poderia fazer? Entendi. Bom, a gente tem como um dos braços, né, do treino de potência os treinos pliométricos. São treinos de saltos, né, treinos de queda. Queda que eu quero dizer, por exemplo, de uma altura maior para uma altura menor, o indivíduo faz uma passada. Obviamente, é necessário desenvolver inicialmente, né, uma capacidade de desenvolver esse tipo de treino, né, porque ele não é um treino para uma pessoa que está começando. Mas seria possível, pensando assim de forma mais simplificada a resposta, treinamentos de salto, isso melhoraria a potência do indivíduo sem a necessidade de um local específico, né, uma academia, enfim. Ok.
Perfeito. E já que você falou também de treino de força, né? No caso do boxe, alguém que está querendo reduzir o peso, mas não por questão estética, mas porque pratica o boxe, né? Para um treino de ferro, o treino tem que ser força ou hipertrofia? E qual o tipo de treino? Então, para responder essa pergunta, eu vou fazer referência a um colega meu professor, né? A tese de doutorado dele avaliou qual tipo de exercício causava um maior impacto em relação ao gasto calórico na sessão de treino. Então, acho que se enquadra bem nessa pergunta. Então, o que, que ele conseguiu verificar? Que, na verdade, o mais importante é a carga total de trabalho que o indivíduo vai conseguir fazer na sessão. Então, assim, trocando por palavras mais simplificadas, não adianta o indivíduo fazer um treinamento, né? Considerando aí as variáveis de treino, o peso do exercício, número de séries, número de repetições, que seja tão pesado a ponto de ele conseguir praticar por um período de tempo muito curto naquela sessão, ou tão leve que permita que ele estenda muito tempo essa sessão de treino. Então, pensando numa carga, né, de trabalho, seria moderado, ali um peso moderado que permita que o indivíduo consiga realizar esse treino com um período satisfatório, né, e com uma carga moderada, porque ele consegue estender ali a sessão de treinamento por um período que promova um bom custo-benefício em relação a gasto de calorias que ele vai ter, e isso pode impactar no emagrecimento, né, porque o gasto calórico vai ficar ali numa faixa bastante satisfatória.